Saúde, amada igreja gloriosa Paz do Senhor, amém, irmãos? Quero nesse momento, desde já, agradecer a Deus por essa oportunidade nessa noite. Louvado seja Deus de estar aqui nesse lugar, podendo trazer a preciosa palavra do Senhor. Confesso, irmãos, como sempre, que eu estou bem nervosa, mas eu sei que o Senhor, Ele está conosco aqui nesse lugar. Já tem falado ao nosso coração, irmãos, eu estou bastante rouca. Aleluia, eu venho de uma semana bem puxada, fazendo o ídolo do Senhor, cumprindo o ídolo do Senhor, pregando, louvando, aleluia, e a voz da gente fica gasta, né? Mas nós estamos aqui nessa noite para cumprir mais um, aleluia, chamado de Deus para a nossa vida. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Oi, som? Oi, ei. Livro de Hebreus, irmãos, capítulo 11. Glória a Deus. Versículo, louvado seja o nome do Senhor. A partir do número 6. Quero ler com a igreja do Senhor. Se os irmãos encontrarem, diz amém. Vamos passar a ler. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Irmãos, eu também quero ler um texto, aleluia, que se encontra em 1 Samuel, aleluia, capítulo de número 17, versículo 45, a minha NVT, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei aos cadáveres de seus homens e às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu queria pedir com atenção, aleluia, que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos juntamente comigo. É uma oração que eu faço sempre de cunho pessoal, e quando eu não faço, é como se estivesse faltando algo. Então, eu queria pedir só para você entrar em espírito nessa oração, uma oração simples, rápida e objetiva. Amém? Pai, estou aqui na tua presença. Eis aqui a tua serva, Senhor, o seu vaso que é de barro está emprestado na tua mão. Nessa noite, Senhor, meu Deus, mais uma vez, estou aqui, Senhor, como um instrumento, Senhor, para ser usado não como eu quero, mas como o Senhor deseja falar ao coração da tua noiva aqui nesta noite. Pai, somente o Senhor conhece cada coração e sabe como chegou cada crente aqui nesse lugar. Por isso, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas ela venha fazer aquilo que lhe apraz nessa noite. Que eu possa diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor, meu Deus, neste lugar. E que o teu nome seja honrado, Senhor. Que no abrir e no fechar da minha boca, que haja intrepidez, ousadia, graça, autoridade, aleluia, para ministrar essa palavra mesmo na simplicidade. E que ela possa alcançar os corações aqui nesse lugar. Não deixe que nada, Senhor, roube, Senhor, a tua glória. Vai repreendendo, Senhor, em nome de Jesus, toda frieza espiritual, toda incredulidade do nosso meio. Aleluia, porque já foi lido nessa noite que sem fé é impossível agradar-te. Por isso nós chegamos aqui nessa noite, porque é uma dependência, Senhor. Nós somos dependentes de ti. Como somos dependentes de ti, necessitamos de ouvir a tua voz neste lugar. Portanto, Senhor, fala e não te calas a tua igreja neste lugar. É assim que eu já oro te agradecendo, porque eu creio na vitória desta igreja, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, aleluia, que está descrito no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo de número 11. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, o presbítero Diego, que está aqui nessa noite comigo, né? Aleluia, fazia tempo que ele não vinha, porque trabalha viajando, e aprove ao Senhor estarmos aqui nessa noite. Também ficamos bastante tempo sem transporte,
e por isso estávamos ausentes, pastor Erlane, da igreja, mas aprove o Senhor nos devolver o nosso transporte e estamos aqui, aleluia, para estar abençoando, ajudando a obra do Senhor. Quero dizer para o Senhor que pode contar comigo, aleluia, na obra, em qualquer lugar que o Senhor, aleluia, aprove me colocar, porque o meu desejo é servir o reino dos céus. Louva a Deus pela confiança da Tribuna Santa, pastor Valdécio, pastor Erlane, e Deus continue abençoando, Pedro Cordeiro. Irmãos, eu tenho dificuldade desse momento aqui, mas estou aprendendo, viu? Aleluia, Deus abençoe meu amigo Pedro, todos os demais, a equipe, aleluia, maravilhosa que compõe esse trabalho do culto da vitória. Irmãos, Hebreus capítulo de número 11, eu amo essa passagem, eu amo falar, aleluia, do quão é poderoso essa palavra com apenas uma sílaba. A Bíblia diz que, aleluia, o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em outras versões vai dizer que Ele é um Deus, aleluia, galardoador. Ou seja, Ele é um Deus abençoador daqueles que o buscam. E aqui nós vamos ver aqui nesse momento vários exemplos de homens, aleluia, de heróis na fé, aleluia, qual está aqui fazendo parte desse texto tão maravilhoso. Aleluia, dentre tantos que se foi ministrado aqui no verso 32, aleluia, ele fala de tantos exemplos e ele sabe que aqui ele não pode colocar todos, mas ele vai dizer aqui no versículo de número 32, ainda no capítulo de número 11, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos e governaram com justiça a receber as promessas de Deus. Fecharam a boca de leões, apagaram as chamas de fogo e escaparam da morte pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força e tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros e mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Irmãos, e o Senhor colocava no meu coração justamente a história desse jovem por nome de Davi. Aleluia, para trazer como exemplo de herói na fé, aleluia, nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós é conhecido de nós, irmãos, que Davi, ele é conhecido segundo o coração, homem segundo o coração de Deus. Nós bem entendemos a história de Davi, que era filho de Jessé. Jessé, por sua vez, tinha 8 filhos, sendo Davi o mais novo, sendo Davi o mais jovem da casa. E a Bíblia diz que em Israel, aleluia, passava por um momento de declínio, quando Saul, aleluia, o atual rei de Israel, vai fazer algo que não agrada ao coração de Deus. E por causa disso, aleluia, Saul vai ter o seu reino, aleluia, vai ter o seu trono, ele vai sair do trono de Israel. E agora Deus vai levantar um novo rei. E a Bíblia diz que Deus vai levantar Samuel. Samuel vai à casa de Jessé. E ali nós vamos entender que a unção de Deus, Deus agora vai ungir um novo rei de Israel. E quando Samuel chega naquela casa, a Bíblia diz que ele olha para alguns filhos, aleluia, de Jessé, que chama a atenção pelo seu porte, pelas características físicas, porque eram homens que chamavam a atenção, aleluia, homens robustos, altos. 3 deles estavam alistados, trabalhando diretamente para Saul no exército de Israel. E então, aleluia, aos olhos de Samuel, aleluia, ele olha para a aparência e diz: certamente é este que o Senhor escolheu para ser o novo rei de Israel. Mas prontamente o Senhor vai alertar a Samuel, dizendo: Samuel, Samuel, aleluia, não atente para a aparência, porque o Senhor não vê como os homens veem. Eu, o Senhor, não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia, aquele que eu escolhi para ser o novo de Israel não está entre estes homens. Pergunta para Jessé se tem mais algum filho. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai perguntar a Jessé. E Jessé vai dizer: de fato existe mais um filho, e ele não está entre nós, mas ele está ali no pasto, pastoreando as ovelhas de seu pai. Então, aleluia, Samuel vai dizer: manda chamá-lo, porque não sentaremos à mesa enquanto o mais moço não chegar. Aleluia, você já conhece, você já entende o contexto dessa história. A Bíblia diz que Davi chega, todos sentam à mesa. Aleluia, seus irmãos agora vai contemplar, aleluia, o profeta de Deus escolhendo
vendo agora o novo rei de Israel. A partir daquele momento a Bíblia diz que Davi vai ser ungido, aleluia, rei, aleluia, mas naquele momento ele não senta de imediato na cadeira, mas a unção de Deus, aleluia, desce sobre Davi, aleluia, porque o Espírito do Senhor já havia se ausentado de Saul, aleluia, glória a Deus. E aqui nesse texto onde nós lemos, irmãos, nós vamos ver que a Israel de Deus está sendo afrontada, e a Bíblia diz que agora um gigante Golias, por nome de Golias, ele está agora afrontando o exército de Israel, um exército inteiro, irmão, com medo, apavorado diante de um só homem. Claro, não era qualquer homem, era um gigante, era alguém, aleluia, não era qualquer gigante, era um gigante de guerra, aleluia. E a Bíblia diz que todos os, aleluia, que faziam parte daquele exército, olhavam para aquele gigante circunciso e corriam de medo da presença de Golias. Aleluia, até que Jessé decide, aleluia, enviar Davi, aleluia, até os seus irmãos para levar ali alguns presentes, alguns alimentos. E quando Davi chega naquele lugar, ele vai ser surpreendido, aleluia, por aquele gigante que está ali falando suas falas, colocando medo e pavor, aleluia, no povo através da fala dele. A Bíblia diz que Davi escuta aquilo, louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi escuta, irmão, aleluia, o meu coração se alegra, porque a Bíblia diz que imediatamente no coração de Davi desce, aleluia, um intento. Ele diz, aleluia, eu me levantarei e irei contra este, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, gigante, aleluia, irmãos, na lógica humana, aleluia, se nós formos analisar de acordo com a nossa lógica humana, jamais Davi teria a capacidade, aleluia, a estrutura física, aleluia, de vencer um gigante, porque Davi era apenas, aleluia, como a Bíblia diz, não passava de um menino, era um jovem franzino, a sua aparência talvez não era a aparência de alguém com um porte físico, aleluia, como seus irmãos, mas a Bíblia diz que Davi era um homem provado por Deus, era um jovem provado por Deus. A Bíblia diz que certa feita veio o urso e veio o leão para tragar as ovelhas de seu pai, e a Bíblia diz que Davi lutou com o urso e com o leão e prevaleceu. Por que, irmã Grace? Porque Davi, aleluia, conhecia o Deus que ele servia. Ei, Davi temia a um Deus que era todo poderoso, e Davi já estava sendo preparado por detrás das malhadas, no anonimato, sem que aqueles que estavam, aleluia, louvado seja Deus, na linha de frente soubessem, aleluia. E enquanto Davi estava no pasto, aleluia, matando urso e leão, cuidando das ovelhas de seu pai, aleluia, mal sabia a família dele, que era ele, este menino que Deus estava para levantar, agora para governar a nação de Israel. Porque, irmão, se alguém é capaz, aleluia, de lutar com um leão, de lutar com um urso, aleluia, para, louvado seja o nome do Senhor, proteger simples ovelhas que são animais, o que esse homem não é capaz de fazer, aleluia, para defender o seu povo, a sua nação, aquele povo que ele amava. A Bíblia diz, louvado seja Deus, se os irmãos puderem me dar só um pouquinho de retorno, porque eu estou forçando aqui a garganta, senão eu vou já ficar sem voz. Eu sei que eu sou gasguita, mas vou tentar me conter, irmãos. Aleluia, só me ajude aqui no retorno, amém? Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que Davi, ele, aleluia, vai se levantar e vai se apresentar agora diante do rei Saul. Quando Saul olha para Davi, aleluia, quando os seus irmãos escutam o que Davi vai fazer, a Bíblia diz que seus irmãos de sangue no seu coração razoaram contra Davi e acharam ruim. Eles não gostaram porque Davi decidiu se levantar para lutar contra aquele gigante. Aleluia, eles ficaram no seu coração, irmão, aleluia, com o seu coração, aleluia, deixou que a raiva e outros sentimentos, orgulho, inveja, não sei, soberba, invadissem o seu coração. Mas a Bíblia diz que nada disso parou o que Deus estava para fazer através da vida de um menino. Aleluia, glória a Deus, está bom agora, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Davi vai diante de Saul, e quando Saul vê Davi, como eu e você talvez faríamos a mesma coisa. Talvez se você hoje olhasse para Davi e olhasse para o gigante, talvez eu e você teríamos a atitude de Saul,
Saul, olharíamos para ele e não veríamos capacidade em Davi de vencer aquele gigante. Mas diz a palavra do Saul, aleluia, do Senhor, que aquele menino, ele era ousado e ele era corajoso. Mas a coragem e a confiança de Davi não estava posto na sua, aleluia, estrutura física, aleluia, nem muito menos na sua experiência lá dentro do pasto. Por que, irmã Grace? Porque ele vai deixar declaradamente aqui. Ele disse: olha, você vem contra mim com escudo, com espada, com dardos. Você vem contra mim bem aparelhado, mas eu irei contra ti na força e no nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu já quero liberar uma palavra para mim e para a tua vida neste lugar. Aleluia, porque não mudou, aleluia, não é diferente. O Deus que nós servimos continua contando com os Davi da terra. Homens e mulheres jovens que não vão se prostrar diante dos gigantes que têm se levantado nos dias atuais. Aleluia, muitos são gigantes que ainda continuam se levantando para querer paralisar a obra de Deus e aquilo que Deus começou a fazer na tua vida. Mas uma coisa é certa, minha irmã, aleluia, quando Deus separa, quando Ele escolhe, quando Ele unge, o único que pode perder, aleluia, de viver a promessa que Deus tem para você, é se você for covarde, olhar para trás e retroceder. Mas nessa noite o céu não está contando com os covardes. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu confesso para vocês que para mim pregar aqui é o lugar mais difícil de eu pregar, é aqui na igreja onde eu congrego. Eu prego em muitas igrejas aqui dentro de Mossoró, eu prego nas ruas, eu prego no presídio, eu prego em tantos lugares, irmão, mas quando eu subo aqui nesse altar, uma dificuldade que eu tenho é grande. Aí eu disse: Senhor, se o Senhor não subir comigo, nem me deixe subir naquele altar, aleluia, porque é o Senhor quem sabe, é o Senhor quem conhece e sabe o que o povo está acostumado a ouvir. Aleluia, nós temos a mania de querer escolher a maneira que Deus vai trabalhar, a maneira que Deus vai falar, a maneira que Deus vai agir. Mas para cada um Deus deu uma armadura, para cada um Ele deu uma ferramenta e a cada um Ele deu uma maneira de se utilizar dele. É por isso que nessa noite Deus está dizendo: não se desfaça daquilo que Deus tem feito por intermédio da sua vida, nem tampouco de alguém que você olha e não vê nele capacidade de carregar aquilo que o próprio Deus lhe confiou. Quem confiou isto a Davi não foi homens, foi Deus. Essa vitória, irmão, aleluia, quem confiou a Davi não foi homem, foi Deus. Se Davi se posicionou, aleluia, e foi cheio de fé, movido pela fé, para enfrentar esse gigante, é porque o próprio Deus de Israel já o havia escolhido para este fim, para este propósito. A Bíblia diz que diante dessa afronta, aleluia, Davi vai se levantar e, aleluia, Saul vai querer tentar ajudar Davi. Mas a ajuda de Saul, aleluia, não vai promover aquilo que o céu tinha para realizar por intermédio de Davi. Ele decide emprestar, aleluia, a sua armadura para Davi. E nós sabemos, irmãos, que a armadura de Davi não servia, aleluia, a armadura de Saul não servia em Davi, porque Davi era de porte pequeno, Saul era um rei, aleluia, que tinha um outro tipo de biotipo, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele veste, aleluia, glória a Deus, a armadura, a Bíblia diz que ele mal consegue sair do lugar, ele mal consegue dar o passo, mas a Bíblia diz que ele vai pegar a ferramenta que ele já tem experiência de usar. A Bíblia diz que ele pega o seu cajado, ele vai pegar a funda e algumas pedras e vai diante da presença de Golias, aleluia, com aquilo que o céu já tinha lhe dado. Ei, nessa tarde, Deus, aleluia, nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: a ferramenta já está na tua mão. O que eu tenho, aleluia, para realizar através de você, eu já te dei a experiência, eu já tenho te usado por detrás dos pastos, aleluia, glória a Deus. Portanto, nessa noite, quando Deus te mandar ir adiante do gigante, aleluia, não tenha medo, porque não é pela sua capacidade. Se você tem convicção nessa noite, quem te chamou, se levante e acha, meu irmão, aleluia, porque se você não agir, Deus vai levantar outro em teu lugar, mas a obra não deixará de ser realizada. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer.
O que Deus tem para realizar, Ele vai realizar. Aleluia, glória a Deus. Mas essa noite Deus está dizendo: eu estou contando com você, Davi. Eu estou contando com você. Cadê você? Cadê os Davi de Deus aqui nessa noite? Cadê? Aleluia. Aleluia, não é pela tua força, não é pelo teu intelecto, não é pela tua capacidade, mas você foi ungido. O Espírito de Deus habita em você. E o Espírito capacitador está dizendo nessa noite: por maior que seja a afronta do inimigo, reaja, meu irmão, reaja, porque a ferramenta já foi posta em tuas mãos. Oh, glória. Oh, aleluia. Limicante que me narrai. Ramandori me cauasti que me narrai a sé. Aleluia, o Senhor dos Exércitos está aqui nessa noite dizendo: é pela fé, meu irmão. Aleluia, é pela fé e a confiança que você precisa ter no teu Deus, no Deus que você serve. A Bíblia diz que Davi, aleluia, lançou a pedra na cabeça do gigante, o gigante vai cair. Aí eu acho interessante essa parte, aleluia, glória a Deus, Pedro. Como é que pode? Se ele mal conseguia andar com a armadura de Saul, como é que agora esse menino vai levantar a espada do gigante? Ei, nessa noite Deus está dizendo: minha filha, pare de trabalhar com a lógica. Enquanto você está usando a lógica, enquanto você estiver usando a lógica, enquanto você estiver olhando para o cenário e dizendo assim: Deus, ele não está combinando com a promessa, o cenário não está combinando com a promessa. O Senhor disse que ia fazer, o Senhor disse que ia salvar, o Senhor disse que ia curar, o Senhor disse que ia abrir as portas, o Senhor disse que ia me levar dessa maneira, mas o cenário não está combinando com a promessa. Ei, nessa noite você não vai levantar a espada, aleluia, pela tua estrutura, mas pela fé. Nessa noite, minha irmã, coloque a mão, levante, erga e diga: aleluia. Ei, nessa noite Deus te dá uma força que não é humana, não é natural. Ele está dizendo: o que eu vou fazer através da tua vida é sobrenatural. Eu vou deixar você adorar Ele, porque a Ele a honra, a glória e o louvor aqui neste lugar. Talvez o povo estava dizendo: olha, ele não vai conseguir levantar essa espada, ele não vai conseguir. Talvez Satanás tenha olhado para você e tenha dito: agora ela desiste, agora ela para. Nessa noite o irmão Pedro Cordeiro, ele já começou dizendo para você nessa noite que não é tempo de você desistir, não é tempo de você retroceder. Golias vai se levantar, é verdade, aleluia. Eu não sei qual é o nível da provação que você tem enfrentado, mas essa noite, minha irmã, Deus está dizendo: eu com você sou maioria, mas ei, se eu sou por você, quem é contra você não tem problema, mas aleluia, o Senhor está dizendo nessa noite: eu te escolhi mesmo, meu irmão. Alguém pode olhar e não vê em você capacidade alguma, mas é Deus de 1 Coríntios, aleluia, louvado seja o nome do seu capítulo de número 1. Ele diz: porque eu, o Senhor, escolhi as coisas loucas desse mundo, eu escolhi as desprezadas, as desprezíveis, as que parecem não ser nada, para confundir quem pensa que é alguma coisa na minha presença. Portanto, nenhum mortal se glorie na presença de Deus, porque a Ele a honra, a Ele a glória. Se você vive é por Ele, se você está aqui é por causa dEle, se a tua família está de pé é por causa dEle. Então, minha irmã, louve e exalte o nome dEle neste lugar. Irmãos, eu creio piamente no poder dessa palavra. Pense numa mulher improvável que não era para estar aqui nessa noite, mas se eu estou aqui é porque uma palavra foi liberada, e essa palavra foi liberada e foi lançada sobre a minha vida, e pela fé eu peguei, e pela fé estou aqui vivendo há 16 anos o contexto de cada palavra, porque é pela fala, aleluia, pelo ouvir a palavra de Deus que a minha e a sua fé é fortalecida dia após dia. Ele está aqui nesse lugar, amém? Ele é o dono dessa obra, Ele é o dono dessa igreja, Ele é o que manda no anjo da igreja, é
dele. Mandoraceia lavaste. Irmãos, eu sinto uma graça de Deus aqui. Você pode não estar sentindo, mas eu estou sentindo. Eu sinto ele aqui. Aleluia, mas eu sinto de uma forma, irmão, aleluia, que pelos olhos naturais você não vai contemplar. Mas essa noite Deus está dizendo: saia da naturalidade, saia. Aleluia, se mova no Espírito nesta noite, para você contemplar o que o céu está te instruindo a realizar nesta noite, por intermédio da sua vida. A hora já foi embora, a hora não espera por nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão, não pense que ter fé é algo simples, não é. A gente prega sobre fé, pastor. Eu costumo dizer, pastor Helene, que a gente pregar sobre fé é muito fácil. Porque a gente prega, a gente ensina sobre fé. Mas é na hora de exercer, de executar, é que nós vamos ser testados por Ele no momento da provação. E nessa noite o céu, irmãos, Ele falava ao meu coração aqui neste lugar, que Deus está gerando o dom da fé no coração de algumas pessoas que chegaram aqui. Aleluia, irmã Graça está dizendo que eu não tenho fé. Irmão, estou dizendo o que o Espírito Santo mandou te dizer. Nessa noite Deus está gerando o dom da fé no teu coração. Você vai passar a viver de um modo diferente, andar de um modo diferente, vai passar a enxergar de um modo diferente. Aleluia, porque quando Moisés mandou enviar os espias à terra onde habitavam os gigantes, a Bíblia diz que foram vários homens, mais de 70 se eu não me engano, mandados para lá, mas apenas 2 tiveram visão do céu. Apenas 2. Aleluia, a Bíblia diz: apenas Josué e Caleb, aleluia, chegaram para Moisés e disseram: tem gigante na terra, é verdade. Eles são grandes, são enormes, dá medo, dá pavor. Aleluia, mas quem deu a promessa e quem fez a promessa é o dono da promessa e é poderoso para cumprir ela. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus já havia feito a promessa. A promessa era o que, irmã Grace? Canaã, aleluia, a terra prometida, mas já estava habitada, irmã Grace. Não importa se tem gigante na terra, o Deus que te enviou é poderoso para te dar a estratégia para vencer os gigantes dentro daquele ambiente desfavorável. Eu quero encerrar nessa noite dizendo para você, oh glória a Deus, eu tenho muitas experiências que eu já tenho contado aqui, de coisas que eu conquistei por meio da fé, embora muitos deles não tenham, aleluia, experimentado da promessa, mas aguardaram a promessa, porque confiaram naquele que os enviou. Eles saíram das suas terras, habitaram em terras estrangeiras, todos eles, aleluia, andaram em obediência, movidos pela fé na pessoa do Senhor, mas não conquistaram a promessa. Mas aqui jaz uma igreja que está para aleluia, para fazer, louvado seja o nome do Senhor, e viver, aleluia, o tempo do cumprimento da promessa. Deus tem promessa para você na terra? Tem. Aleluia, Deus tem vitória para você aqui na terra? Tem. Deus tem porta para se abrir nesta noite? Tem. Aleluia, por quê? Porque Ele sabe que você está na terra, e enquanto você está na terra, você é dependente dEle. E se você é dependente dEle, entenda que quando as portas da terra se fechar, o meu Deus dos céus, Ele ainda escuta clamor, Ele ainda ouve oração, aleluia, e Ele ainda abre porta dentro de porta, fazendo o impossível para dar vitória só a quem é fiel à sua palavra. A fé e a obediência nunca, aleluia, nos deixou na mão. Aleluia, a fé e a obediência é ela que gera as bênçãos de Deus para a nossa vida. A salvação não é por obras, para que nenhum mortal se glorie, mas tem coisa que aqui você só vai conquistar por meio da sua obediência. O céu, irmão, é graça. O céu, aleluia, diz que aleluia, louvado seja o nome do seu sacrifício, já foi feito, já foi pago. Mas tem coisa aqui, minha irmã, que para você conquistar aqui, aleluia, glória a Deus, é necessário obedecer. Obedecer o que, irmã Grace? O princípio da palavra. Obedecer o direcionamento de Deus. Obedecer e permanecer no lugar onde Ele te chamou para estar. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé aqui agora. Oh, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu acredito num Deus, pastor Erlânio, além que a palavra ainda é poderosa para realizar aquilo que ela diz que faz. E eu tenho visto os sinais de Deus, porque a Bíblia diz: e os sinais acompanharão aqueles que crerem. Marcos 16. Irmão, pense como eu vivo esse versículo. Pense como eu creio nesse capítulo. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Eu sempre falo isso em todas as
nas minhas ministrações, para você não esquecer que o evangelho não é apenas evangelho de palavra, é evangelho de poder de Deus. Tem poder de Deus nessa noite para ser liberado neste lugar sobre a minha e sobre a tua vida. Mas Ele está procurando, cadê você, verdadeiro adorador? Aquele que tem adorado a Ele em espírito e em verdade, e que crê copiosamente que Ele ainda não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ontem eu fui ministrar numa igrejinha pequena. Talvez, se brincar, menor do que esse altar, pouca coisa. Assembleia de Deus, exame número 1, no ciclo de oração. Irmão, pense em umas mulheres cheias de Deus. Ao invés de você tacar fogo nelas, é elas que tacam fogo na gente. O céu lá ficou bem baixinho. Não tinha muita coisa do que tem aqui. Mas se tinha uma coisa que ontem à tarde tinha lá, era a presença do Eterno no ambiente. E essa mesma presença está aqui. Essa mesma presença passeia no meio de nós. Essa mesma presença quer nesta noite sacudir você do lugar do comodismo. Aleluia, deixa a frieza para lá. Louve, igreja, abre a sua boca e adore. No momento em que a tempestade vier, grita. Ele vem com toda a autoridade e manda. Sim, Jesus, é Ele quem acalma. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Ele fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. É assim, do outro lado com os pés no chão, louve, igreja, louve, cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. que vem É toda vez, irmãos. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Fogo não vai te queimar. Se nas águas Passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. do outro lado cantou. Do outro lado que você vai cantar, minha irmã. Você não vai ficar no meio do caminho, não vai ficar prostrada nem sozinho. Ele é o Senhor e Ele te convida, Ele te chama nessa noite para atravessar o mar vermelho. Bem baixinho aqui, por favor. Eu já vou entregar, pastor Erlânio. Eu sei que já passou 5 minutos, mas eu quero pedir licença só para contar um testemunho de fé nessa noite para nós. Eu já falei desse testemunho no culto, no grupo das mulheres. E por esses dias o Senhor, quando nós estamos com a nossa, aleluia, chama um pouquinho apagada ou querendo se apagar, Deus sabe como colocar fogo. Ele sabe como incendiar outra vez o nosso coração na presença dEle. Então talvez você chegou aqui nessa noite com a sua fé pequenininha, mas a tua fé pequenininha é capaz de produzir grandes coisas. Ele diz, a tua fé pode ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. Quando é plantado, minha irmã, ele se torna uma das maiores hortaliças. Aleluia, exercite a tua fé neste lugar. Por esses dias, irmãos, um sobrinho, aleluia, um primo do meu esposo, com uma doença rara, uma doença que não tem cura. A sua mãe estava morando ali no Maranhão e ele precisava tomar uma medicação, e ele passou algum tempo sem tomar porque não sentia nada. Então ele veio a começar
começaram a sentir os sintomas dessa enfermidade que é muito agressiva. E ele teve que voltar às pressas para Mossoró para tomar a medicação. Quando ele chegou aqui, meu esposo, para a glória de Deus, aleluia, tinha uma pessoa na empresa que tinha a mesma enfermidade, fazia o mesmo tratamento. Ali ele doou uma injeção, ele tomou, meu irmão. Mas ali ele começou a vomitar sangue, pastor, vomitar sangue pela boca. E naquilo que ele começou a vomitar sangue pela boca, ele desmaiou. E ele entrou em coma e não tornou mais. E a medicina disse assim para sua mãe: olha, tudo que é possível para a gente fazer, a gente já fez. Agora você precisa ter fé. Você precisa acreditar em alguma coisa aí, porque tudo que a medicina podia fazer, a medicina já fez. E ali ela entrou em contato comigo e com o Diego, eles são católicos. E ela sempre me observa, né? Ela observa meus stories, vê eu pregando, vê eu ministrando. E o Senhor já falava com o coração dela. E Deus dizia para mim que ia me dar a oportunidade de evangelizar juntamente com meu esposo, aquela família. Eu já orava para Deus nos dar uma estratégia. E ali, louvado seja o nome do Senhor, a gente começou a orar por ele. Mas teve um dia que o Senhor disse assim: Grace, você precisa ter fé. A fé que eu te dei para você, aleluia, recebeu um milagre na vida do seu filho quando a medicina desenganou. A fé que você teve para orar sobre a sua mãe quando ela estava morta e eu a ressuscitei. Cadê, Grace, aquela fé? Onde é que ela está? Coloque ela em prática nesta noite. E o Senhor disse: ore no áudio. Você vai orar no áudio e você vai dizer assim para ela: mãe, coloque no ouvido de Ezequiel para que ele escute essa oração. Irmãos, eu orei no áudio, mas eu orei com uma fé convicta. Eu não duvidei do que Deus ia fazer. Porque a Bíblia diz que nós não podemos duvidar. A fé não pode ser, irmão, titubeante, como as ondas do mar. Você tem que crer e crer. Aleluia, não é um sentimento, é uma convicção. É esperar daquele que já deu a ordem que vai fazer. E ali, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu orei naquele áudio. Ela colocou no ouvido dele para ele ouvir. Aleluia, com 2 dias ela entrou em contato e disse assim: Grace, eu quero dar uma notícia para você. Aleluia, Ezequiel já saiu do coma. Ele está no quarto. Ai, arabaxora, oh, ele é o mesmo Deus divino e Deus de glória, Jeová. Ele vai fazer aqui nessa noite. Ele já mudou. Alabaxora mandaraias. Por que, igreja? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, e faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele só faz, ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. É o Deus que é assim. o Deus quer fazer, ninguém pode parar. Se essa noite tem aqui a tua vida pra Jesus, aí não saia daqui sem fazer a sua aliança com Ele, sem renovar a sua aliança com Ele, porque o céu marcou um encontro com você neste lugar pra dizer: não endureceis o vosso coração, porque eu tenho falado contigo neste lugar.